Olá! Neste vídeo, vamos ver como analisar tabelas 2x2, supondo que amostras correspondentes aos dois níveis do fator de exposição ou correspondentes aos diferentes níveis do desfecho não foram obtidas de maneira independente. Essa situação pode acontecer, por exemplo, nos seguintes casos: ensaio controlado randomizado crossover, onde, nesses estudos, o mesmo paciente experimenta os tratamentos investigados em sequência, de tal modo que cada paciente é o próprio controle. Estudo de coortes, onde, para cada indivíduo exposto ao fator em estudo, um indivíduo não exposto ao fator é selecionado com base em uma ou mais características cujos valores concordam com os valores do indivíduo exposto, utilizando um critério definido a priori. Por exemplo, um critério que poderia ser utilizado é que a idade do indivíduo não exposto não deve ser diferente daquela do indivíduo exposto por mais de 2 anos e que ambos sejam do mesmo sexo. Dizemos que cada indivíduo não exposto foi pareado com um indivíduo exposto. Uma terceira situação é um estudo de caso-controle, onde para cada caso um controle é selecionado com base em uma ou mais características cujos valores concordam com os valores do caso. Dizemos que cada controle foi pareado com um caso. Em todas essas situações, dizemos que as amostras são pareadas. Supondo que estamos com um estudo de coortes, com o fator em estudo e o desfecho dicotômicos, onde cada indivíduo exposto ao fator em estudo foi pareado com um outro indivíduo não exposto ao fator, num total de N pares, a tabela 2x2 usualmente é montada dessa forma. N indivíduos estão expostos ao fator e N indivíduos não estão expostos ao fator. Então, nós temos um total de 2N indivíduos no estudo. Para um estudo de caso-controle pareado, a tabela seria construída de maneira semelhante. A primeira célula da tabela representa o número de pares onde os dois elementos do par tiveram o desfecho positivo. A segunda célula da tabela representa o número de pares onde o elemento do par com o fator presente teve o desfecho positivo e o elemento do par com o fator ausente teve o desfecho negativo. A terceira célula da tabela mostra o número de pares onde o elemento do par com o fator presente teve o desfecho negativo e o elemento do par com o fator ausente teve o desfecho positivo. E a quarta célula da tabela representa o número de pares onde os dois elementos tiveram desfecho negativo. O total da tabela é o total de pares do estudo, N pares ou 2N indivíduos. A partir dessa tabela, o risco do desfecho positivo entre os que possuem o fator é A mais B sobre N. O risco do desfecho positivo entre os que não possuem o fator é A mais C sobre N. Logo, a diferença entre as duas proporções, a diferença absoluta de risco, vai ser igual a P1 menos P2, que é igual a B menos C sobre N. O risco relativo é dado por P1 sobre P2, que é igual a mais B sobre A mais C. E a razão de chances, estimada por um método conhecido como máxima verossimilhança, é dada por B sobre C. Há diversos testes propostos para avaliar a hipótese nula de independência das variáveis em amostras pareadas. Vamos apresentar duas dessas propostas, possivelmente os dois testes mais frequentemente usados. A primeira é o teste de McNeman. Para amostras suficientemente grandes, essa estatística
segue uma distribuição que ao quadrado com 1 grau de liberdade. Uma variante dessa proposta é o teste de Mach-Niemann com correção de continuidade, que é dado por essa expressão e também segue uma distribuição que ao quadrado com 1 grau de liberdade para amostras suficientemente grandes. Para se testar uma hipótese com nível alfa de significância, compara-se o valor obtido por esta ou essa estatística, dependendo do teste que está sendo utilizado, com o valor crítico da distribuição que ao quadrado com o respectivo nível de significância. Para o caso de um estudo de caso-controle pareado, a tabela é montada trocando as posições das variáveis desfecho e fator, como mostrado nesse slide. Desse lado temos o desfecho positivo, aqui em cima o desfecho negativo. No estudo de caso-controle pareado, um controle que tem o desfecho negativo é pareado com um caso que tem o desfecho positivo. E verifica-se se o fator estava presente ou não em cada indivíduo do par. A célula A é interpretada como o número de pares onde o fator estava presente tanto no caso quanto no controle. As demais células são interpretadas de maneira análoga. A razão de chances também é estimada por B sobre C, e as duas variantes do teste de Mach-Niemann se aplicam da mesma forma que no estudo de coortes ou no estudo randomizado crossover. Para a estimativa dos intervalos de confiança para as medidas de associação para amostras suficientemente grandes, também existem diversas propostas na literatura. Os cálculos não são triviais, e aqueles que tiverem interesse podem consultar este livro eletrônico na seção 1742, disponível neste endereço. Não iremos apresentar testes equivalentes ao teste de Mach-Niemann para pequenas amostras, por fugir ao escopo dessa sequência de vídeos. Vamos utilizar como exemplo para uma análise de uma tabela 2x2 pareada no R, este conjunto de dados denominado BackPen, do pacote HSauer2. Este conjunto de dados contém dados de um estudo de caso-controle para investigar se o fato de dirigir um carro é um fator de risco para a dor lombar resultante de hérnia de disco intervertebral lombar aguda. Os casos foram selecionados de pessoas que fizeram radiografias da parte inferior das costas e foram diagnosticadas como portadoras de hérnia de disco intervertebral lombar aguda. Os controles foram retirados de pacientes internados no mesmo hospital que o caso, com uma condição não relacionada à coluna vertebral, e também pareados em idade e sexo, num total de 217 pares, consistindo de 89 pares femininos e 128 pares masculinos. As variáveis do conjunto de dados são status, indicando se o indivíduo é um caso, possui dor na lombar, ou um controle, não possui dor na lombar. Driver, que indica se o indivíduo dirigia ou não. Suburban, indicando se o indivíduo morava no subúrbio ou não. E ID, que indica o par de cada indivíduo. Cada um dos 217 pares de indivíduos recebe um ID diferente. Os dois indivíduos de um mesmo par recebem o mesmo número de ID. Essa variável indica que se trata de um estudo com amostras dependentes ou pareadas. Estamos aqui no R Commander. Vamos supor que já instalamos o pacote HSauer2, o carregamos usando esse comando e também carregamos o conjunto BackPen e ele está como conjunto de dados ativo no R Commander. O pacote stats no R, uma função chamada Mach-Niemann.test, que realiza as duas versões do teste de Mach-Niemann apresentadas no slide anterior.
Mas essa função não calcula os intervalos de confiança para as medidas de associação. Uma função que tanto realiza o teste de Mac-Niemann quanto calcula os intervalos de confiança é a função Paired Proportions, disponibilizada neste endereço, cujo código-fonte é mostrado no apêndice 2 do livro eletrônico mostrado no slide anterior. Ao clicarmos nesse link, a função é baixada para o seu computador. Vamos supor que baixamos e extraímos este arquivo para a pasta temp. De volta ao R-Commander, vamos utilizar este comando para carregar a função Paired Proportions no R. Essa função está disponível neste arquivo, nesta pasta. O comando source vai carregar este script no R. Com o cursor na linha do comando, vamos clicar em submeter. Em seguida, vamos executar a função Paired Proportions, especificando os seguintes parâmetros. Data é igual a backpen, que é o conjunto de dados que será analisado. ID é igual a ID maiúsculo, que indica a variável que identifica cada par do estudo. Row, que indica o nome da variável correspondente ao fator de exposição, driver. Call, que indica a variável de desfecho, status. Row underline ref, que indica o nível da variável de exposição, que indica que o indivíduo não está exposto, valor no. Row underline trt, que indica que o indivíduo está exposto ao fator, yes. Call underline ref, que indica o controle, control, e call underline out, que indica o caso, case. A variável case control indica se o estudo é um caso controle ou não. Neste caso, ela é igual a true. E alpha indica o nível de significância. Vamos marcar este comando e vamos clicar em submeter. O comando é executado, a tabela 2x2 é montada. Lembrando que nós temos aqui um total de 217 pares, ou 434 indivíduos, e foi executado o teste de Mac-Niemann com a correção de continuidade, que deu o valor do Q ao quadrado de 7,35, com 1 grau de liberdade, e o valor de P igual a 0,0067. Como se trata de um estudo de caso controle, essa função só exibe a estimativa para a razão de chances e o respectivo intervalo de confiança, que vai de 1,26 até 3,69. As estimativas e os intervalos de confiança para a diferença de proporções e risco relativo usualmente não são calculados no estudo de caso controle. Neste exemplo, o valor de alfa para o teste foi de 5%. Consequentemente, o nível do intervalo de confiança foi 95%. Para utilizar outro nível de confiança, basta alterar o valor de alfa. Vamos supor que desejamos o intervalo de confiança ao nível de 90%. Vamos fazer alfa igual a 0,1. Vamos marcar novamente o comando todo e vamos clicar em submeter. Agora o intervalo de confiança é calculado ao nível de 90%. No próximo vídeo, vamos mostrar o teste Q quadrado para tabelas geradas por duas variáveis categóricas, sendo que pelo menos uma delas possui mais de duas categorias. Até lá!